Estamos de volta ao programa Painel Livre, hoje falando sobre engenharia, sobre qualificação acadêmica, qualificação profissional. Estamos recebendo o formando em engenharia civil, presidente do CREA Minas Júnior, Maicon Juan de Souza, aqui no nosso programa. Maicon, eu quero falar um pouquinho mais do CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O senso comum entende que o CREA é uma instituição para cobrar. Não é bem, é uma instituição para dar segurança à sociedade naquilo que está sendo desenvolvido. Pelo menos entendo que seja isso, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. Há tempos atrás era até maior essa percepção, né? O CREA só tem que pagar anuidade, RT. Sim, tem que ter essa fiscalização para você poder promover serviços de melhores qualidades para a população, que é quem é o cliente da engenharia, né? O cliente da engenharia é sempre a população. Então, o CREA ele trabalha nessa fiscalização para poder proporcionar serviços de melhor qualidade, mas ele proporciona também para os profissionais benefícios, como tem a mútua, que é a Caixa de Assistência do Conselho. A mútua, ela tem os empréstimos para os que estão com anuidades em dias, empréstimo para viagens, para carro, para você iniciar seu empreendimento, né? Tem essas verbas que são recolhidas, por exemplo, de multas que são dadas por uma obra irregular que não foi tirada da RT, esse dinheiro, parte dele é direcionado para apoio às instituições de ensino em grandes eventos como seminários, congressos, entendeu? Então, tem essa fiscalização, né? Tem esse recolhimento de taxas, mas esse dinheiro é destinado todo de volta para a comunidade, seja ela por trabalhos, né, como apoio a congressos em instituições, seja por projetos que visam melhoria de mobilidade urbana. O CREA tem várias câmaras temáticas das engenharias, elétrica, né, mecânica, civil, e nessas câmaras temáticas são discutidas melhorias de comunidade, e para isso precisa de verba. Então, as melhorias que são vistas estão vindo do CREA, mas porque também ele tem uma contrapartida, né? A fiscalização, ela é um exercício regulamentado e essencial na engenharia. A engenharia ela é essencial e a população tem o benefício com isso, direto e indireto. Algumas obras, vou dar exemplo aqui, não é muito comum um desabamento. Por exemplo, a gente teve anos 90, talvez, não me lembro a data, lá no Rio Palace, em Belo Horizonte, lá a ponte, né, que caiu aí na véspera da Copa do Mundo. E o CREA pode atuar na fiscalização? Como é que é o papel do CREA nisso? Sim, o CREA tem cada vez mais atuado na fiscalização. Você pode ver que antigamente era muito maior essas incidências incidentes. Hoje em dia, quase você não vê isso. O CREA, a fiscalização ela já começa desde da plaquinha lá do empreendimento, né? O que acontece é que o fiscal ele não vive na obra. Uma empresa tem o fiscal dela dentro da obra, tem o encarregado dela, e a empresa já tem que pensar no nome dela, na marca dela. Ela não pode depender que o CREA vá lá fiscalizar. Ela tem que pensar, pô, minha empresa eu tenho uma imagem a zelar, então eu tenho que fazer um serviço de qualidade, entendeu? Por isso que o CREA não pode ficar dentro de uma obra. Não tem nem condições de fazer isso, né? Então a fiscalização ela começa por meio da regularização burocrática da obra, né? Agora, a fiscalização interna tem que ser feita pela própria empresa mesmo, né? O CREA, a empresa quando entrega a obra, o CREA é dado baixa, tudo, mas o CREA não tem essa fiscalização de ficar o tempo todo dentro de uma obra, senão teria que ter um em cada canto, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo de que a construção está no boom da construção nos últimos anos, né? Então, o CREA tem o papel de fiscalização dele, né? Mas as empresas, as construtoras têm que ter também a fiscalização dela, porque é em prol da própria marca. Ela tem que, né, oferecer um serviço de qualidade para o cliente, que assim é um marketing. Isso acaba sendo um marketing, ela pensar na própria marca. Então, o CREA tem a fiscalização dele, mas as empresas têm a fiscalização interna deles também, né? Voltar a falar aqui da formação dos profissionais. O ensino da engenharia, ela tem mudado, ela tem sofrido mudanças nos últimos anos, ou a base da engenharia continua a mesma e o que vai desenvolvendo são as novas tecnologias? Eu
não sou a pessoa melhor para falar, né, para responder isso assim com 100% de certeza, porque eu não sou professor e eu também tive os últimos anos dentro da universidade. Mas o que eu pude observar nas reuniões dos colégios, que eu tenho participado junto com professores até que já aposentaram, eles têm falado muito que nos últimos anos tem crescido dentro das grades curriculares matérias como empreendedorismo, gestão da sustentabilidade, administração. Então não tem mais aquele negócio que o engenheiro é só um técnico. Então a formação está mudando para que o engenheiro seja também um empreendedor, um administrador, um gestor. Então tem havido essa mudança. Eu estou respondendo pelo que eu tenho ouvido nas reuniões com os professores de instituições de ensino, né? Então a experiência que eu tenho é essa e diante do que eu tenho ouvido, sim, está havendo essa mudança, porque a intenção é formar um engenheiro gestor também, não só técnico. Essa ação do CREA, junto às universidades, né, de qualificação, ela prioriza alguma área ou o tratamento é igual em todos os ramos da engenharia? Não, é igual. É igual. O pessoal tem... Antigamente tinha, hoje não tem mais aquela imagem, a engenharia civil é mais... porque no senso comum, engenharia é engenheiro civil, para construir ponte, casa, prédio. Sim. Não, mas hoje não, o CREA não é assim. O pessoal criou essa imagem, antigamente, porque o conselho, ele rege todas as profissões, mas ele é composto, em sua maioria, por engenheiros civis. Mas eu tenho participado dos grupos de discussões, tudo igual não só para engenheiros, como para tecnólogos e para técnicos. O tratamento é igual em todos os níveis, técnico, tecnólogo, graduação, pós. O tratamento é o mesmo e em todas as áreas são iguais. Tem as câmeras mecânica, elétrica, civil, agrimensura. Então, todos são tratados da mesma forma. É que uma engenharia tem mais, né? Por exemplo, a civil tem mais engenheiros do que as outras. A produção é uma que vem crescendo muito agora. Então, não tem nenhuma assim, que é beneficiada, não são todos tratados igualitariamente. As universidades têm recebido essa proposta do CREA com bons olhos ou tem aquele, poxa, o que eles vão fazer? O que eles estão vindo fazer aqui? Essa área é nossa. Não, tem. Hoje o colégio ele tem representantes de 177 instituições de ensino no estado de Minas Gerais, isso em 3 anos, né, de fundação. O CREA Minas Júnior hoje está presente em 46 municípios, fecharemos esse ano com mais de 50, se Deus quiser. E nesses municípios, todas as escolas técnicas, tecnólogas e de ensino superior recebem muito bem o CREA Minas Júnior. Então, tem tido muito bem essa recepção. Nós estamos conseguindo mostrar qual a real intenção, que é a valorização profissional do futuro profissional do recém-formado, e as instituições de ensino têm entendido muito bem isso, e têm aceitado, têm apoiado e têm vindo até atrás. Quando a gente não está tendo tempo de ir, eles estão vindo atrás. Não, eu quero vocês participando aqui, quero uma palestra, falar mais do conselho. Então está sendo muito bem aceito mesmo. A gente está vivendo um momento de crise, a gente vai sair dessa crise no Brasil, mas eu acho que antes da gente sair, deve piorar um pouquinho. Espero que não. A gente precisa se preparar aí para momentos difíceis, né? Mesmo tendo a certeza que isso vai passar, né? E sairemos fortalecidos, como alguns países que viveram aí algumas crises recentemente saíram fortalecidos. Mas eu tenho visto algumas áreas, algumas ações de governo principalmente, que facilita ou impulsiona a própria engenharia. Vamos colocar aqui o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, né? É uma área que beneficia diretamente a engenharia. Tem afetado de alguma forma, tem diminuído o impacto da crise junto à engenharia? Não. Não? Não, porque eu acompanho muito, meu pai trabalha numa grande empresa da área civil, e eu tenho acompanhado, conversado muito com ele, e por estar presente no conselho também tenho acompanhado isso. O PAC teve um corte de 27% agora. 27% de vários bilhões é muita coisa. Houve demissões em massa e o PAC ele é mais para a área de infraestrutura, né? Que é mais a área de civil. Então o impacto foi muito grande nessa área. Só que a crise acabou afetando a área da engenharia mecânica, da elétrica, todas. Eu tenho o seguinte pensamento, eu acho que para você sobreviver numa crise, você tem que inovar. Então, eu acho que a hora de você inovar é agora, né? As empresas têm que inovar o modo de trabalhar,
tem que inovar o jeito de se manter para poder sobreviver à crise e sair dela fortalecida, como você falou. Porque se a crise pegou e veio a baixa, então acho que esse é o momento de você inovar para se fortalecer, porque se você não inovar, eu acho que a crise vai pegar pesado. Eu acho que o Brasil peca no incentivo. Você pega os Estados Unidos, como eles desenvolveram, com aqueles cientistas malucos, aqueles construtores caseiros que foram incentivados aí no século passado. E o Brasil hoje dedica quase que todo o incentivo às universidades. E existem talentos fantásticos que não têm acesso a isso e não têm acesso aos recursos, né, que poderiam desenvolver e inovar, como você disse. Pois é. Inclusive tem um programa do governo muito legal, Ciência Sem Fronteiras, né, que tem mandado, inclusive Diamantina foi inúmeras pessoas para fora. Essas pessoas têm aprendido coisas muito interessantes lá fora e têm voltado e não têm continuado, porque o governo apoiou o estudo lá fora, que a intenção realmente é essa, é apoiar o estudo lá fora para a pessoa voltar, né, com novas ideias para aplicar aqui. Porém, a pessoa volta com as novas ideias, mas o governo não dá o subsídio para aplicação, entendeu? Então, as universidades têm as pesquisas, que são muito interessantes, mas se você pode ter mais, por que não ter, né? Então, eu acho que o governo tem uma ideia muito boa, mas às vezes ele peca na finalização, como esse exemplo de Ciência Sem Fronteiras. O pessoal foi para fora, a ideia é sensacional, mas e quando volta? Voltou à vida normal, não vai pôr em prática aquilo que aprendeu? Eu acho que ele tinha que aproveitar mais do que o pessoal tem aprendido lá fora, né? Porque lá fora, os Estados Unidos, como você deu um exemplo, é um país muito mais desenvolvido, né? Eu observei uma diferença muito grande. Eles têm um tempo maior de planejamento do que de execução. E o Brasil hoje é diferente. Isso está mudando, mas ainda é diferente. O Brasil tem um tempo Talvez solta um planejamento de engenharia, né, para a execução do projeto, mandar e ter um planejamento para quando voltar. É aí que entra a necessidade de maior participação de engenheiros nas áreas públicas. Porque se tem um engenheiro, eu creio que ele vai propor uma ideia, não, vamos aproveitar isso, né? O engenheiro, eu falo de fato, não só o engenheiro do mercado, o engenheiro, o próprio professor que é engenheiro mesmo, também está na academia, sabe? Acho que tem que ser valorizado, porque o engenheiro, para ensinar engenheiros, então o cara tem que ser muito valorizado. Então acho que tinha que aproveitar esse pessoal para poder estar colocando nas áreas públicas. Pode ver, os países envolvidos têm sempre um engenheiro colocado na administração pública. Eu acho isso muito interessante. Bom, Maicon, foi um prazer recebê-lo aqui, né? Parabéns pelo trabalho aí do CREA Minas Júnior, né? E parabéns pelo seu trabalho lá no CREA Minas Júnior, e volte sempre, a casa é sua. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom estar para falar do CREA. Eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até esse momento, que acompanhou também pelo nosso site, tvvalinet.com.br, e amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência, boa noite.